Opa, que bom que você está novamente comigo nesse estudo, né? Na série de Daniel, as profecias de Daniel, e nós estamos no penúltimo capítulo, né, de Daniel. E nós vamos falar sobre guerra, né, a respeito de guerras. Esse tema, o capítulo 11, ele fala de guerras. E na realidade, o tema do estudo é reis em guerra, né, Daniel 11. Só que eu quero já deixar adiantado aqui que o último tema nós vamos dividir em duas partes. Vamos passar o capítulo 12 em duas partes, porque é necessário assim. Então, na verdade, esse aqui ele é do capítulo 11, mas o 12 nós vamos fazer em duas partes, que vai ser o final. Porque para ficar mais entendido, né, bem explicadinho o capítulo 12. E nós vamos olhar também aqui agora, né, no capítulo 11, e iremos aprender a respeito dos reis do norte e rei do sul. As intrigas, as brigas, e poucos capítulos da Bíblia trazem tantos detalhes históricos quanto o Daniel 11. Né? Então vamos tomar nossas Bíblias e vamos para Daniel 11. Mas antes nós vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Santo Espírito, que bom que o Senhor está comigo, está com minha amiga, o meu amigo que está fazendo esse estudo junto comigo. Santo Espírito, ilumine a nossa mente, ilumine a nossa vida e nos ajude a entender plenamente a Tua vontade na Tua palavra. E seja feito o Teu santo querer em nossas vidas. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, né? Abra lá sua Bíblia no capítulo 11, né? E nós já aprendemos aqui que a última visão do profeta Daniel é a quarta das visões e está registrada nos capítulos 10, 11 e 12. Né? E ele recebeu nesses três capítulos uma visão falando a respeito do clímax da história humana, até os dias da volta de Jesus. E nós cremos que esses capítulos têm um significado especial para as pessoas que vivem no século XXI. Nós, justamente nós. Então, vamos para Daniel 11 e descobriremos aqui alguns segredos, alguns mistérios que a inspiração deseja nos revelar, tá bom? Quando estudamos as profecias, o que acontece? O que acontece é que o nosso Deus descortina. Ele vai abrindo as cortinas devagarzinho. Ele vai descortinando o futuro diante de nós. E nós podemos compreender as coisas que vão acontecer. Muitas pessoas, para saber o futuro, elas estão buscando horóscopos, tarôs, búzios, cartomancia, necromancia. Nada disso funciona. Isso tudo é ilusão. Isso são ilusões que acabam enganando as pessoas. Nada disso funciona. Só há um ser nesse universo que pode revelar mistérios e o futuro. Esse ser é Deus. E o que Deus quis revelar sobre o futuro está em sua palavra, na Bíblia. A não ser Deus e a Bíblia, ninguém tem a possibilidade de saber o futuro. E Deus quis revelar esse futuro para nós através das profecias. E aqui estão no capítulo 11, de 1 a 2, nós lemos o seguinte: Mas eu quem? Daniel, né? No primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora, eu te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas. Mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o rei da Grécia. Interessante que Daniel 11 começa falando sobre 2 poderes mundiais que nós já estudamos aqui. Quais são esses 2 poderes? Medo-Pérsia e a Grécia. Mais uma vez, eles aparecem no cenário. Agora, olha que interessante, o registro histórico demonstra que 4 reis mencionados neste verso são justamente os reis Cabinses, Gálmata, Dário I e Xerxes. Desculpem, tá? Dário I é o rei que vai estar vivendo por ocasião da reconstrução do santuário. E é quando o templo foi inaugurado. E Dário I, e não Dário, que era o tio de Ciro, e junto com ele conquistou o Império da Babilônia em 539.
Aqui estão os 4 líderes do Império Medo-Pérsia listados na profecia. E diz o texto que o quarto deles seria cheio de riquezas. O que a profecia nos fala de Xerxes? Os 4 na linhagem, né? A profecia informa de que esse rei dependeu 4 anos estocando armamentos e preparando um exército. Suas legiões marcharam contra a Grécia, mas foram derrotados. Porque a profecia vai falar de um outro poder que está chegando. Estava chegando, né? Olha agora quais as características do rei que derrotaria a Medo e Pérsia, da Medo-Pérsia. Olha para Daniel 11, versículo de 3 a 5, diz assim: Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará outros fora dos seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Então, ao olharmos para essa profecia, você tem aqui uma clara alusão a quem? A Alexandre, o líder da Grécia. Nós estamos falando da Medo-Pérsia e da Grécia. Falamos dos últimos 4 líderes do Império Medo-Pérsia. E agora a Bíblia diz que se levantaria um grande rei, Alexandre, liderando a Grécia. E de que esse rei, ele no auge do seu poder, o seu reino seria quebrado. E nós já estudamos aqui que Alexandre, no ano 323 a.C., aos 33 anos, ele morre. E quando ele morre, 4 generais assumem o controle. Agora a profecia nos dá outro detalhe. Aqui nos diz que após a morte dele, os seus descendentes não assumiriam o trono, mas os outros assumiriam. Quando Alexandre morre, a princípio o filho dele é o irmão, e o irmão começam a reinar, mas logo eles serão assassinados pelos generais de Alexandre. Ao longo do livro de Daniel, as profecias se repetem. Primeiro, Nabucodonosor tem a visão da estátua, Daniel decifra, depois Daniel vê os animais e agora novamente. Qual a finalidade de várias repetições com o mesmo significado? Lembra que a profecia é uma verdade que se amplia? A cada vez que a profecia toca no mesmo assunto, ele traz novos detalhes, vai descortinando, que nem eu falei para vocês. Por exemplo, em Daniel 2, quando a profecia falou da estátua, ela simplesmente mencionou os 4 impérios, o metal que representava e alguns detalhes mais. Mas quando vamos para Daniel 7, por exemplo, você já tem um leão alado simbolizando Babilônia, e de que essas asas seriam arrancadas, e de que esse leão receberia a mente de homem e seria posto em pé sobre os 2 pés. Detalhes do que aconteceria com Nabucodonosor, que nós estudamos em Daniel 4, a loucura dele. Quando vamos para Medo-Pérsia, em Daniel 2, são os peitos e braços da estátua. E no Daniel 7 é um urso e que já traz 3 costelas na boca, que nós aprendemos aqui que são símbolos da Lídia, Babilônia e Egito, as 3 principais conquistas do Império. Então você percebe que cada vez que a profecia volta num tema, ela enriquece o assunto com mais detalhes? Como estamos chegando no capítulo final de Daniel, ou seja, nós vamos agora ver os últimos detalhes que a profecia quis revelar para nós, e o primeiro deles era que Alexandre, quando morresse, a descendência dele não se sentaria no trono. De fato, olha o que diz a profecia. Quando Alexandre estava no auge do seu poder, ele morre. E quando ele morre, ele foi sucedido por seu filho, que nasceu após a sua morte. Depois o irmão de Alexandre, chamado Filipe, que vai dominar o trono da Grécia. Mas não por muito tempo, porque os generais de Alexandre assassinariam seu filho e seu irmão, e dividiram o reino entre si. Então veja que é apenas aqui em Daniel 11 que esses detalhes do reino da Grécia não ficam nas mãos dos descendentes de Alexandre. É a primeira vez que a profecia introduz esse elemento.
Agora está mais uma vez claro de que esses generais se rebelaram contra a família de Alexandre e dividiram todo o Império grego-macedônio, né? Em 4 áreas. A partir desse momento, em Daniel 11, esse capítulo da Bíblia vai usar várias vezes a expressão reis do norte e reis do sul. E todas as vezes que nós lemos reis do norte e reis do sul, em Daniel 11, nós temos que entender de que esses reis representam as 2 dinastias que permaneceram dos 4 generais de Alexandre. Os reis do sul foi a dinastia Ptolomeia, porque Ptolomeu deu sequência ao governo dele, e o reino do norte, Seleuco, Lisímaco e Cassandro, finalmente foram derrotados e perderam seus territórios. E dos 4 generais restaram apenas 2. É por isso que na história você vai ter apenas a dinastia Seleucida e a dinastia Ptolomeia. Não 4 dinastias, apenas 2. Somente esses 2 generais é que vão continuar no poder. Todos os reis do sul, aonde estava o Egito, vão agora aportar o nome de Ptolomeu. E todos os reis do norte vão levar o nome de Seleuco ou Antíoco. E a partir daí você vai ter Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, Antíoco IV. Então a dinastia foi mantida por mão desses 2 generais de Alexandre. Agora a Bíblia começa a nos informar vários detalhes cerca do ano 250 a.C. O rei Ptolomeu, que governava o Egito, ele vai então contrair matrimônio justamente com Antíoco. Eles tentam promover uma paz entre o reino do norte e o reino do sul. E esta paz foi buscada através de um casamento. Que casamento foi esse? O casamento de Antíoco. Antíoco se casou com Berenice, que era filha de Ptolomeu. Mas interessante que Daniel havia dito que ao cabo de anos eles se aliariam. E a filha do rei diz, Daniel 11, versículo 6, a filha do rei do sul virá o rei do norte para fazer um tratado. E como a profecia tinha predito 300 anos antes, foi isso que aconteceu. Antíoco buscou a filha de Ptolomeu para contrair matrimônio. Ela se chamava Berenice. A grande questão é o grande problema desta tentativa de união. Era que Antíoco já era casado. Ele já tinha sua esposa. E o problema então se armou. Com esse tratado, Antíoco, que já era casado, ele então se divorcia de sua esposa, Laodice, e contrai um novo casamento. Agora o problema que sucedeu é que ele descobriu que finalmente ele amava era mesmo a esposa dele. E ele deixou a esposa por Berenice. E enquanto estava com Berenice, descobriu que amava a esposa. Aí o rompimento teve que acontecer. Então, quando aconteceu o rompimento, os problemas aumentaram. Então, Antíoco logo percebeu que amava sua primeira esposa mais do que a nova mulher. E então, depois que seu sogro morre, Ptolomeu, ele se divorcia de Berenice e ele retorna aos braços da sua esposa Laodice. Quem é que não gostou da história, né? Berenice. Berenice não gostou. E o que fez Berenice então nessa história? Berenice começou a agir. Então, Laodice ficou desconfiada de seu marido. Usando seus poderes reais, planejou uma conspiração e mandou matar Antíoco, Berenice, seus servos e seu filho, né? E a guerra voltou de novo. E os reis do norte contra os reis do sul começaram mais uma vez as batalhas. O certo é que aqui em Daniel 11, vários detalhes eles são apresentados e eles refletem aspectos do Império Medo-Pérsia, quando ainda na mão dos Ptolomeus e Seleucidas, e começa a introduzir elementos já do Império Romano. Esses pormenores refletem os ataques feitos também contra o povo de Deus. Algumas expressões vão aparecer nesse capítulo e eles falam desse ataque ao povo de Deus. Olhe, por exemplo, Daniel 11, versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente, tomará o reino com intrigas. Olha só, agora olha para o versículo 22.
as forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Olha agora para Daniel 11, versículo 28 a 30. Desculpe. Então o homem viu, tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Olha só. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra no tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. E, finalmente, porque virão contra eles os navios de Quetim, e lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a sua aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a santa aliança. E essa expressão santa aliança não é a primeira vez que ela aparece aqui em Daniel 11. Ela vai aparecer aqui algumas vezes mais, e ela já havia aparecido em Daniel. E esta santa aliança fala da relação entre Deus e o seu povo. E agora, Satanás, usando esses poderes terrestres, né, essas dinastias, e o Império Romano, que já estava tomando conta de alguns territórios até conseguir vencer a Grécia, todos eles começam então uma perseguição ao povo de Deus. Daniel 11 trata de certos detalhes históricos que os historiadores têm dificuldade de entender, dada a riqueza de detalhes. São detalhes que são apresentados, mas esses detalhes começam a afetar o povo de Deus. Olha, por exemplo, Daniel 11, versículo 31. Lá diz que o santuário seria profanado. Eles tirariam o holocausto contínuo e iam estabelecer a abominação desoladora. Versículo 33 agora. Alguns do povo cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo despojo. Então, em Daniel 11:36, usa palavras similares às que lemos em Daniel 7 e 8, falando mais uma vez do poder do chifre pequeno. Lembra que nós identificamos Roma na sua fase imperial e papal com chifre pequeno? Antes mesmo do nascimento de Cristo, nós já temos aqui indícios do chifre pequeno. Por quê? Porque ainda que a Grécia estivesse dominando o mundo até 168, na Batalha de Pídina, Roma já estava conquistando vários territórios. E o caminho estava sendo preparado para o estabelecimento de um poder que se perpetuaria na história. Primeiro como império e depois como movimento religioso. O que Daniel 11 está fazendo? Está trazendo para nós detalhes de que nos ajudarão a entender melhor como que Deus dirige as coisas e, sobretudo, como que Ele protege o seu povo dos ataques do inimigo. Existe uma linha de pensamento, ou algumas linhas de pensamentos, que acreditam e até afirmam que dessa parte da profecia de Daniel se dará no futuro, onde no reinado do anticristo, que acredito que virá reinar no período de 7 anos, que seriam 3 anos e meio. Nesse momento onde ele vai profanar o templo, mas é aquele templo lá de Jerusalém que acredito que será reconstruído. Esse mesmo templo que hoje funciona a mesquita muçulmana. Eles acreditam que ele será derrubado e que depois será reconstruída. E o anticristo estará habitando ali. E nesse momento, segundo eles, Roma estará se posicionando contra o anticristo. Na teoria dispensacionalista, a respeito desse tema, é uma verdadeira miscelânea. Para começar, Daniel identifica o chifre pequeno como sendo Roma, em suas duas fases. Se o chifre pequeno é a própria Roma, como ela pode voltar-se contra si mesmo? Esse é um problema. Segundo problema, como que na teoria dispensacionalista eu posso pegar a 70ª semana, que nós já estudamos aqui, e que teve o seu cumprimento nos anos 27 a 34, com o batismo de Cristo e a morte de Estevão,
E que na metade da semana, segundo Daniel 9:27, o Messias faria aliança com muitos, mas na metade da semana cessaria o sacrifício e Cristo fez cessar o sacrifício com sua morte. Como que eu posso pegar uma das 70 semanas e deslocar para o futuro? Eu não posso fazer isso. Um outro problema que nós enfrentaríamos aí. A Bíblia deixa claro que o domínio do chifre pequeno seria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 42 meses ou 1260 anos. Isso aconteceu na história. Nós vimos que começou em 1538 e foi até 1798, com a prisão do Papa. Um outro problema é que se nós pregarmos uma restauração do santuário em Israel, onde já existe lá uma mesquita, Jesus Cristo é um mentiroso. Porque ao se dirigir para o templo, ele disse para os discípulos, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele disse que o santuário seria destruído. E a Bíblia, no momento algum, fala de uma reconstrução desse santuário. Não existe profecia sobre isso. Então, a teoria dispensacionalista, ela tem vários problemas com a Bíblia. E ela só se mantém na especulação. Quando chegarmos em Daniel 12, que é o nosso próximo estudo, nós vamos entrar com detalhes a respeito dos eventos que terão lugar no futuro próximo. E você vai ver que, de acordo com os eventos que a Bíblia descreve, que estão no futuro, não há espaço para uma semana no reino do anticristo. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas nós vamos ver o que a Bíblia ensina no próximo estudo. E vamos passar com detalhes todos os eventos que terão lugar daqui, de agora, até a volta de Cristo, como estão revelados na palavra. Um outro detalhe. A profanação do templo, do qual fala o profeta Daniel, era quando fosse posta a abominação desoladora. O próprio Cristo mencionou isso. Olha na sua Bíblia, em Mateus 24:15, olha o que Jesus falou sobre o profeta Daniel e o que Jesus destacou no profeta Daniel. Olha só, Mateus 24, versículo 15, diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Jesus continuou. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da sua casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno, nem no sábado. Deixa eu destacar 2 coisas aqui. A primeira delas é que Jesus falou que o santuário é profanado quando fosse estabelecido o abominável da desolação. Eu pergunto, alguns ensinam de que esse anticristo, esse chifre pequeno, é o antigo Epifânio, um desses reis seleucidas, né? Mas se o antigo Epifânio viveu no século antes de Cristo, ele está nos advertindo para quê? Porque Jesus iria advertir do abominável da desolação se isso já se cumpriu 2 séculos antes da vinda dele? É claro que está no futuro. Se Jesus está advertindo a igreja, é lógico que está no futuro. Então, nos dias de Cristo, o abominável da desolação ainda não havia sido colocado. E nós veremos, quando estudarmos Daniel 12, o que foi essa abominável da desolação. E outro detalhe que chama a atenção do texto é que Jesus disse assim: orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno e nem no sábado. No próximo estudo de Daniel, será um tempo de angústia sem precedentes. E sabe o que vamos aprender? De que chegará um tempo de prova para o povo de Deus, como nunca houve desde a criação da humanidade. E Jesus, antevendo dias, assim ele disse: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. No inverno, por causa da condição climática, para não dificultar a nossa fuga. E no sábado, para não ser profanado, o santo dia de Deus. Você percebe quantas coisas Jesus quer nos ensinar em sua palavra?
mas nós veremos com mais detalhes essa questão do Daniel 12. Vamos avançar um pouquinho mais em nosso estudo de Daniel 11. Daniel 11 chega ao seu clímax com um ataque final contra o povo de Deus. Mas as boas novas são que a vitória já está garantida para os fiéis seguidores de Deus. E todos os que amam a Deus haverão de triunfar. E essa é a promessa de Daniel 11. Olha o que diz Daniel 11, versículo 45. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Então, quando termina Daniel 11, fala-se de uma ameaça ao Monte Santo de Deus, mas da derrota do poder que ataca o povo de Deus. Assim chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Ou seja, aqueles que estão atacando o povo de Deus, não haverá socorro para eles. E quando terminamos Daniel 11, imediatamente após as descrições das guerras e dessas cenas, Daniel 12 introduz com um verso apresentando mais uma vez o libertador do povo de Deus. Olha o que diz Daniel 12, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará quem? Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que há nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo todo o seu povo, todo aquele que for achado, inscrito aonde? No livro da vida, no livro de Deus. E que livro que é esse? É o livro da vida. É o livro da vida. É um livro que existe no céu. E toda pessoa que aceita Cristo como Salvador, e passa pela cerimônia do batismo, tem o seu nome colocado no livro da vida. Quando Cristo enviou os discípulos para pregarem, para expulsarem demônios, para curarem, eles tiveram um grande sucesso numa primeira missão. E quando eles voltaram com um relatório para Jesus, eles disseram: Senhor, nós pregamos, cumprimos a tua ordem, até os demônios se submeteram a nós. E a resposta de Cristo para eles foi: mas bem-aventurados sois, porque o vosso nome está escrito na onde? No livro da vida dos céus. Quando o nosso nome é colocado lá? Quando eu aceito a Cristo. É por isso que a Bíblia diz que abaixo do céu não existe outro nome, pelo qual importa que eu seja salvo. E quando termina o conflito de Daniel 11 e Daniel 12, já inaugura falando do libertador, falando de Cristo. E mais uma vez aqui ele é chamado de Miguel. Esse Miguel é o que vem para libertar o povo de Deus. E a libertação do povo de Deus está prometida. E ela vai se concretizar no segundo advento de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Então o livro de Daniel, que começa nos anos 605 a.C., ele caminha ao lado dos fatos históricos para o maior evento de todos, que será o quê? A gloriosa volta de nosso Senhor Jesus. E aqui eu tenho que destacar um ponto para vocês. Mais de 300 textos nesse livro falam da volta de Cristo. Ao mesmo tempo, as pessoas estão ensinando por aí, ensinando que não são corretos. Estão ensinando que Jesus não volta. Outros ensinam que ele volta, mas é uma volta espiritual. Outros ensinam que ele não volta. Haverá um arrebatamento secreto, mas olha, a Bíblia não tem nada de arrebatamento secreto. A Bíblia não ensina que a volta de Jesus será secreta. Pelo contrário, a Bíblia diz que a volta de Cristo será visível, audível e literal. Olha um pouco para Mateus 24, versículo 26. Olha só o que diz. Portanto, se vos disseram, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo lá no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Por acaso um relâmpago, quando ele surge no céu, há alguma coisa de secreto nisso? Claro que não. É um incidente visível para todos. Acontece o clarão e o barulho. Olha um outro detalhe no verso 30.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aonde? No céu. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Todos verão Cristo voltar com poder e muita glória. Não há nada de secreto nisso. Quase todas as igrejas equivocadas ensinam que isso ocorrerá na segunda vinda de Jesus. Mas vamos ver essa ideia equivocada? Vamos ver? Primeiro, haverá um arrebatamento secreto. Enquanto a igreja estiver na glória, vai haver 3 anos e meio de um período de falsa paz. No segundo período de 3 anos e meio, o anticristo mostra que quem realmente ele é. E depois disso, Jesus volta com a igreja. E aí esse evento aqui em Mateus 24, 26 e 30, segundo a visão dispensacionalista, aí é que ocorrem esses fatos. Vamos entender alguma coisa dessa visão. Desculpem. Se acontece um arrebatamento secreto, quem é que são arrebatados? Os salvos? Todos os salvos? E esses são levados para o céu. Quanto tempo eles ficarão lá? Durante 7 anos nas bordas do cordeiro. Depois de 7 anos, Cristo volta com a igreja. Essa é a teoria dispensacionalista, não é a historicista. Aqueles que ficaram aqui na terra durante os 7 anos terão chance de salvação para eles, de acordo com essa visão. Essas pessoas, elas serão salvas se elas derramarem o seu próprio sangue. Olha só, serão mártires. Então elas são salvas porque elas entregam o seu próprio sangue. Entregam porque eles não negam a Cristo. Porque o anticristo vai exigir que elas neguem a fé. E elas não negando a fé, elas alcançam a salvação. Aí elas serão mortas. Aí Jesus volta com a igreja para reinar no milênio. Aí prende Satanás pega o falso profeta e a besta atira no lago de fogo e prende por 1000 anos Satanás e o falso profeta. E reina aqui com a igreja por 1000 anos. Depois de 1000 anos, Satanás será solto e volta para enganar as nações. Essa é a visão da teoria dispensacionalista. Não é a que a gente acredita, que é historicista. Vocês perceberam quanta confusão é feita a respeito desses eventos que nós já estudamos? Principalmente quando tenta se pegar a 70ª semana de Daniel e colocar no tempo do fim. O que nós temos que entender é uma coisa. Quando Cristo voltar a essa terra, ele não volta uma vez com a igreja e depois novamente. Ele vem para buscar a sua igreja e ponto. Para buscar os seus salvos. A palavra de Deus também ensina de um tempo onde não mais haverá oportunidade de salvação. Jesus Cristo falou sobre isso ao contar a parábola das virgens. 5 eram loucas e 5 prudentes. Quando o próprio noivo veio, as que não tinham azeite ficaram de fora e elas se perderam para sempre. Apocalipse 22:11 fala que vai chegar um momento em que quem está salvo continuará salvo e quem está perdido continuará perdido. Isso tudo ocorrerá antes da volta de Cristo. Porque uma vez que Cristo vem, ninguém mais tem chance de salvação. Só existe oportunidade de salvação antes que Jesus volte. E antes que termine o tempo de graça que é dado para todo ser humano. Tem muitas pessoas que ficam confusas com esses ensinos. Esses que não estão pautados na palavra de Deus. O que nós precisamos ao estudar as profecias é estabelecer cronologicamente os eventos que terão lugar até o glorioso aparecimento de Jesus. E quando Cristo voltar, ele próprio ensinou. Quando ele voltar, ele vai vir para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então ele volta para retribuir. E é impossível alguém receber a recompensa antes. É por isso que não existe arrebatamento secreto. O que existe é a volta visível, literal e pessoal de Jesus para aqueles que estão se preparando agora. E os eventos que a Bíblia descreve em Daniel e também em Apocalipse, que terão lugar, nós podemos claramente estabelecer uma cronologia neles.
E o que faremos, Daniel, e o que falaremos em Daniel 12? E quando compreendermos essa cronologia clara que a Bíblia coloca para nós, não ficará espaço para engano. O certo é que Cristo está voltando e nós devemos fazer o devido preparo. Preparo para quê? Para recebê-lo em glória e majestade. A volta de Jesus será o maior acontecimento de toda a história humana. É uma grande verdade que a Bíblia ensina para nós e que você, querendo ou não, ele vai voltar. Não depende da sua vontade. Ele vai voltar, querendo ou não, ele vai voltar. E o que eu preciso fazer? Eu preciso me preparar para esse evento. E como que eu me preparo? Eu tenho que ler mais ali a Bíblia. Ler os livros de profecia e estudar. Eu tenho que investigar esse livro dia a dia, dia e noite. Eu tenho que descobrir qual é a verdade pura e cristalina desse livro. Eu tenho que pautar a minha vida por ele. Eu tenho que viver o que o Evangelho me ensina. Eu não posso viver de filosofias e tradições e dogmas humanos ensinados por outras religiões. Nós precisamos, como cristãos, voltar ao passado, voltar a esse livro, voltar ao princípio da reforma protestante. Só a Escritura, só a Bíblia. Só a Bíblia. O que ela ensina tem que ser para mim e para você. A regra de fé e prática. Então, se você está aprendendo na sua igreja, não pode ser provado na Bíblia, não creia, fuja desses falsos ensinos. Deus está chamando o seu povo para a palavra. E agora, qual será a nossa decisão? Vamos colocar esse livro como nosso guia? Ou vamos continuar sendo confundidos por filosofias e tradições humanas? Quando terminam os conflitos em Daniel 11, o primeiro verso de Daniel 12, surge Miguel mais uma vez para libertar o seu povo. Jesus declarou em João 8:32 de que quando nós conhecermos a verdade, nós seremos libertos. Ele declarou em João 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O próprio Cristo é a verdade. Desculpa. Quanto mais você se aproximar desse livro, mais perto você vai estar dele. E quanto mais perto de Cristo, mais perto do céu. Quanto mais perto do céu, mais longe do erro. Longe das falsidades. Longe dos enganos. Dê glória a Deus. O Santo Espírito quer falar com você. Coloque sua vida no altar do Senhor. Permita que a Bíblia guie a tua vida. Você está ouvindo a voz do Senhor te chamar? Você está sentindo Ele nesse momento? Confie, se entregue a Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai amado, obrigado porque o Senhor esteve conosco nesse estudo. E nós finalizamos esse estudo, o estudo 11. Esteja com esse amigo, essa amiga que está entregando a vida ao Senhor, Pai amado. Conduza ele, conduza ela, conduza a família deles. Obrigado, Pai. Fortaleça-os, proteja e ajude eles a pertencer ao Senhor. E obrigado por ter estado comigo. Eu agradeço ao Senhor em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Que bom que você ficou até o final do estudo 11, né? E agora nós vamos finalizar o próximo estudo, né? Que nem eu falei para vocês, nós vamos fazer em duas partes, porque tem detalhes ali que precisa ser falado e leva mais tempo. Então, por isso nós vamos dividir em duas partes o Apocalipse, o Daniel 12, né? Para você entender perfeitamente. Então, que Deus abençoe você. E como sempre eu termino com João 4, versículo 24, diz assim: Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Qual espírito? Ele na vida. E em verdade, sem falsidade. Fique com Deus e até o próximo estudo. Tchau.